Celulares topo de linha, essa é uma categoria muito interessante, mas qual escolher? Bom, hoje eu trouxe uma lista completa dos melhores topo de linha que a gente tem disponível para compra no Brasil. Essa lista vai desde o mais barato até o mais caro, mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Lembrando que todos os links dos celulares vão estar na descrição deste vídeo. Para começar a nossa lista, eu vou falar do topo de linha com o melhor custo-benefício que a gente tem disponível hoje em dia, que no caso é o S24 FE. Esse celular custa por volta dos seus R$ 2.500 e já traz o processador Exynos 2400E, que é um excelente processador. Para vocês terem uma ideia, esse celular com esse processador faz seus 1.600.000 pontos no AnTuTu. AnTuTu, para quem não sabe, é um site que faz teste e comparação de celulares e dá uma pontuação. E de acordo com esse site, a gente consegue saber se o celular é bom ou ruim. É uma média, não dá para saber 100%. Enfim, vamos voltar para o vídeo. O S24 FE traz 8 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de memória interna, tela de 6.7 polegadas, Dynamic AMOLED 2X, que é basicamente a melhor tecnologia com relação a cores que a gente tem disponível hoje em dia. E essa tela tem 120 Hz de taxa de atualização. Com relação às câmeras dele, ele também é excelente, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 12 megapixels e câmera telefoto de 8 megapixels. E com as câmeras traseiras você consegue gravar em até 8K 30 fps, sendo o celular abaixo dos R$3.000 que entrega a melhor configuração de câmeras que a gente tem disponível hoje em dia. Ou seja, esse celular é ótimo até para você criar conteúdo. Com relação à câmera frontal dele, ele traz uma câmera de 10 megapixels que consegue gravar em até 4K 60 fps. O único ponto mais ou menos negativo desse celular é a bateria dele, que no caso é uma bateria de 4.700 mAh, mas convenhamos, 4.700 mAh não é tão ruim assim. O próximo celular da nossa lista tem um preço bem próximo do S24 FE, mas é uma opção da Motorola para quem não gosta muito da Samsung. No caso, esse é o Moto Edge 60 Pro. Esse celular custa por volta dos seus R$3.000, às vezes você encontra ele até por menos do que isso, e ele já traz o processador Dimensity 8350, que é um excelente processador. No caso, esse celular com esse processador faz seus 1.375.000 pontos no AnTuTu. E ele já traz 12 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de memória interna. Traz tela de 6.7 polegadas, POLED de 120 Hz. Esse POLED é por conta dessa tecnologia ser mais flexível e possibilitar fazer os celulares com borda curva, que é muito presente nessa linha Edge da Motorola. Já com relação ao conjunto de câmeras dele, assim como o celular anterior, ele entrega um excelente conjunto, sendo câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de também 50 megapixels e câmera telefoto de 10 megapixels. E com as câmeras traseiras você consegue gravar em até 4K 30 fps. Já com relação à câmera frontal dele, ele traz uma câmera frontal de 50 megapixels que também consegue gravar em 4K 30 fps. Com relação à bateria dele, ele tem a maior bateria dessa lista, sendo ela de 6.000 mAh. O próximo celular da nossa lista também faz parte da linha Edge da Motorola, sendo ele o Moto Edge 50 Ultra. Esse celular custa por volta dos seus R$3.500 e já traz um processador Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. É basicamente um monstro, já que esse celular com esse processador faz seus 1.523.000 pontos no AnTuTu. Esse celular já traz versões de 12 ou 16 GB de memória RAM, de 512 ou 1.024 GB de memória interna. Assim como o celular anterior, ele traz tela de 6.7 polegadas POLED, com o diferencial que ele tem 144 Hz de taxa de atualização. Se juntar essa tela com o processador dele, basicamente você tem um conjunto gamer no celular. Já com relação ao conjunto de câmeras dele, ele basicamente tem o melhor conjunto de câmeras da linha Edge da Motorola. No caso, ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 50 megapixels, câmera telefoto de 64 megapixels e câmera frontal de 50 megapixels. Já com relação à qualidade de gravação dele, ele consegue gravar em até 4K 60 fps com as câmeras traseiras e em até 4K 30 fps com a câmera frontal. Já com relação à bateria dele, infelizmente ele vem com apenas 4.500 mAh de bateria, mas você pode achar que é pouco, até você ver o próximo celular da nossa lista. Lembrando mais uma vez que todos os links dos celulares vão estar na descrição deste vídeo. O próximo celular da nossa lista é para quem gosta da Apple, no caso esse celular é o iPhone 15. Esse celular custa por volta dos seus R$4.200 e já traz o processador A16 Bionic, que não é ruim, já que o iPhone 15 com esse processador faz seus 1.470.000 pontos no AnTuTu, mas por algum motivo a Apple colocou nele só 6 GB
GB de memória RAM, mas até que ele entrega boas versões de memória interna, sendo elas de 128, 256 ou 512 GB de memória interna. Já com relação à tela dele, ele vem com uma tela de 6.1 polegadas que tem incríveis 60 Hz de taxa de atualização. Você paga mais de R$4.000 no celular para não ter nem 120 Hz de taxa de atualização? Ô Apple, ajuda nós aí. Pelo menos a tecnologia do painel de LED dele é boa, sendo Super Retina XDR OLED, que vai entregar um bom contraste de cores. Com relação ao conjunto de câmeras dele, ele traz uma câmera principal traseira de 48 megapixels, câmera grande angular de 12 megapixels e câmera frontal de 12 megapixels. E ele consegue gravar em 4K 60 fps com todas as câmeras. Como eu havia dito anteriormente, a bateria do Air de 50 Ultra não é a menor, já que a do iPhone 15 é de incríveis 3.349 mAh, mais de 4.000 no celular para ele vir com uma bateria de menos de 4.000 mAh, sendo que a gente tem celulares de R$800 que já vem com bateria de 5.000 mAh. Mas agora vamos esquecer de iPhone e vamos falar de celular que é bom de verdade. No caso, esse é o S24 Ultra, ele custa por volta dos seus R$5.000. Mas você que é fanboy da Apple e vai falar: ah, mas iPhone é muito bom. Ou se não: ah, mas iPhone é o melhor. Só escuta a configuração desse celular. O S24 Ultra já traz um Snapdragon 8 Gen 3. Para vocês terem uma ideia, esse celular com esse processador faz seus 1.814.000 pontos no AnTuTu. Traz 12 GB de memória RAM, 256, 512 ou 1024 GB de memória interna, tela de 6.8 polegadas, Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz. E você, fanboy de Apple, que ainda não está convencido, só escuta o conjunto de câmeras dele. Ele vem com câmera principal traseira de 200 megapixels, câmera telefoto mais retrato de 50 megapixels, câmera grande angular de 12 megapixels e mais uma câmera telefoto de 10 megapixels. E com as câmeras traseiras dele você consegue gravar em até 8K 30 fps. E a câmera frontal dele é uma câmera de 12 megapixels que consegue gravar em 4K 60 fps. E ele traz uma bateria de 5.000 mAh. O próximo celular nessa lista é um celular dobrável da Samsung. No caso, esse é o Galaxy Z Fold 7. Esse celular custa por volta dos seus R$6.500 e já traz o processador Exynos 2500, que é um processador extremamente potente, já que esse celular com esse processador faz seus 2.230.000 pontos no AnTuTu, basicamente um monstro. Ele traz 12 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de memória interna. Quando aberto, ele tem uma tela de 6.9 polegadas. E essa tela tem tecnologia Dynamic AMOLED 2X e 120 Hz. Já com relação ao conjunto de câmeras dele, ele traz câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 12 megapixels e câmera frontal de 10 megapixels. Todas essas câmeras conseguem gravar em 4K 60 fps. Já com relação à bateria, ele não tem uma bateria muito boa, mas mesmo assim é bem maior que a bateria do iPhone, sendo ela de 4.300 mAh. Mas até que a gente consegue relevar, já que é um celular dobrável e não dá para colocar uma bateria muito gigante nele. E por último, mas não menos importante, eu vou falar simplesmente do melhor celular que a gente tem disponível hoje em dia, com relação a tudo. No caso, esse é o S25 Ultra. E você pode querer falar: ah, mas o iPhone 16 Pro Max é melhor. Ou se não: ah, mas tem outro celular que é melhor. Mas pelo preço dele, não tem outro que entrega tudo que ele entrega. Nem mesmo os celulares mais caros do que ele entregam tanta coisa. No caso, ele custa por volta de R$7.000. Então você pode querer falar: ah, mas é muito caro. Mas escuta só a configuração dele. Ele traz processador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que é basicamente o processador mobile mais potente que a gente tem disponível hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, o S25 Ultra com esse processador faz seus 2.265.000 pontos no AnTuTu, sendo o celular mais potente dessa lista e também o mais potente da Samsung. Ele já traz 12 GB de memória RAM, 256, 512 ou 1024 GB de memória interna, tela de 6.9 polegadas, Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz. Já com relação ao conjunto de câmeras dele, ele não só traz o melhor conjunto de câmeras que a gente tem nessa lista, mas também um dos melhores conjuntos de câmera que a gente tem disponível hoje em dia. No caso, ele vem com câmera principal traseira de 200 megapixels, câmera grande angular de 50 megapixels, câmera telefoto mais retrato de 50 megapixels, mais uma câmera telefoto de 10 megapixels. E ele consegue gravar com as câmeras traseiras em até 8K 30 fps. E ele traz uma
uma câmera frontal de 12 megapixels que consegue gravar em até 4K 60 fps. Já com relação à bateria dele, ele traz a mesma bateria do S24 Ultra, sendo ela de 5.000 mAh. Ah, e uma coisa que eu havia esquecido, não só ele, mas também o S24 Ultra tem a famosa S Pen, que permite utilizar diversas funções da Galaxy AI, que é basicamente uma das melhores inteligências artificiais que a gente tem integradas com o celular. Lembrando pela última vez que todos os links dos celulares vão estar na descrição deste vídeo. Bom, ficou faltando alguns celulares nessa lista, mas se eu falasse de todos eles, o vídeo se prolongaria muito. Mas se você gostou do conteúdo, me diga nos comentários se você quer uma parte 2 desse vídeo. Enfim, e basicamente esses são os melhores topo de linha que a gente tem disponível hoje em dia. Mas se você discorda da minha lista ou de algum argumento meu, diga nos comentários com a sua opinião para que não só eu, mas também as outras pessoas possam ver. Então é isso. Um forte abraço, valeu e fui!